Olá, queridos, boa tarde. Que Deus abençoe-nos, né? Essa é a grande verdade. Que Ele esteja convosco e conosco nessa tarde, um pouquinho acalorada, mas que o calor do Espírito Santo possa envolver a sua vida, o seu lar, a nossa casa. Por isso, toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor. E é isso que vamos fazer agora, louvar ao Senhor. Vamos adorar a Deus. É o cântico que vamos ter nesse momento. Hoje é a capela. Ok? Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro a Deus, o seu gozo inunda o meu ser. Quando eu adoro a Deus, podes adorar a Deus, podes adorar a Deus, basta invocar seu nome, podes adorar a Deus. Por quê? Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro sem igual, e essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus, ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Quer tirar? Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero me entregar para sempre ao meu Deus. Eu sei que tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar.
sozinho, confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. Não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É Deus, na pessoa de Jesus Cristo, né? Falando-nos que todo o trabalho é dele e nós devemos descansar nele. E é o que podemos, né, fazer. Vamos ter uma palavra de oração. Vou pedir para a Sara orar para a gente. Querido, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é Deus presente nas nossas vidas, ó Amém. Pai. Obrigada, Senhor, porque apesar da Tua grandeza, da Tua majestade, ó Deus, do Teu poder, do Teu esplendor, ó Deus, Sim, o Senhor olha para nós, ó Deus, e o Senhor fala para confiarmos no Senhor, ó Deus, Amém. para descansarmos nas Tuas mãos, ó Sim, Pai. ó Deus. Para Deus deixar que o trabalho é do Senhor, ó Deus, Sim, e que Senhor. nós possamos confiar em Ti, na Tua palavra, no Teu poder, ó Pai. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é santo, o Senhor Sim, é justo, e mesmo assim o Senhor olha para cada um de nós, ó Amém, Deus, e o Senhor. Senhor tem Suas misericórdias que se renovam todas as Sim, manhãs ó Deus. sobre as nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem este amor tão bondoso, tão grande, ó Deus, e o Senhor está atento aos nossas falas, com o seu ouvido atento ao nosso clamor, ó Pai. Amém. Nós te agradecemos e te Sim, bendizemos, ó Deus. Nós também rendemos louvor ao teu nome, ó Deus, Amém. que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de Sim, todo ó Deus. louvor, ó Deus. O Senhor também é digno da nossa obediência à Tua Amém, palavra, ó Deus. Que nós possamos entender os Teus planos, o Teu Sim, ó caminho, Deus. ó Pai, e servir ao Senhor, ó Deus, viver em santidade diante da Tua Amém, presença, ó Senhor. Pai, entendendo, ó Deus, que o Senhor merece, ó Deus, todo louvor, toda a glória, Sim. e a nossa obediência também, ó Deus. Nós te Amém, agradecemos, ó Deus, pela Tua presença, te Sim. agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, ó Amém, Pai. Senhor. E pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja com cada um que participa Senhor. também deste culto, ó Deus. Sim, ó Deus. Que o Senhor esteja com cada um, que o Senhor Amém. renove as forças, ó Amém, Deus. Senhor. Que o Senhor fale ao coração, ó Deus, dizendo que o trabalho é do Senhor, ó Amém, Pai. Que Senhor. o cuidado é todo do Senhor, ó Pai. Sim, ó Que nós Deus. possamos Obrigado.
descansar no Senhor, ó Pai, Amém. sabendo que o Senhor está no controle sobre todas as coisas, ó Pai, que o Senhor é soberano sobre todas Sim, as coisas, ó Sim, Deus. Que nós possamos entregar em nome de Jesus Amém, realmente Senhor. a nossa vida ao Senhor, ó Pai. Que todas as nossas decisões, tudo da nossa vida esteja entregue diante do Teu altar, ó Amém, Pai. Senhor. Para que, ó Deus, nós possamos viver a vida plena, a vida em abundância Sim. que o Senhor tem para cada um de nós, ó Amém, Pai. Senhor. Muito obrigada, Senhor, por essa tarde. Abençoa, Deus, aquilo que meu Pai preparou para Sim, sim. falar aos nossos corações, ó Deus, que seja aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus, Obrigado, e que o nosso coração esteja aberto para entender a Tua palavra, Sim, ó Deus, Deus. que não haja nenhum bloqueio, que não haja, Sim, Senhor. ó Deus, nenhum impedimento, ó Deus, Sim, Pai. para o entendimento da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que nós possamos entender e praticar aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, ó Deus. Amém. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia no Salmo de número 142. Salmo de número 142. Esse salmo, ele é intitulado Oração no meio de grande perigo. É o salmo didático de Davi. E quando foi que ele fez essa oração? Quando ele estava na caverna. E a gente vai entender o porquê que ele estava na caverna. Nós vamos falar de um outro personagem que estava exatamente perseguindo ele. E ele estava ali. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa, e à sua presença exponho a minha tribulação. Quando dentro em mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que eu ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão, quando me fizeres esse bem. Ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com minha voz suplico ao Senhor. Amém? Que assim seja, quando passarem por perigos, por situações difíceis, mas não só nessa situação, mas a maioria das vezes, nós muitas vezes nos sentimos só, mesmo tendo a esposa, tendo os filhos, tendo amigos, colegas, muitas vezes irmãos da igreja, mas muitas vezes você está passando por situações que você acaba querendo fugir, acaba querendo se ausentar, acaba se escondendo. Muitas vezes a gente se esconde dentro do fato da gente não conversar, da gente não falar, da gente se aquietar, Mas no fundo, muitas vezes nós estamos amedrontados, Nós estamos, vamos dizer numa linguagem, no beco sem saída. Mas aqui está a oportunidade, que é o canal, que é a oração, que é a intercessão, que é a súplica. E ao Senhor ergo a minha voz e com minha voz suplico ao Senhor. Você tem essa chance, tá? Você tem essa oportunidade, você tem essa saída, você tem esse privilégio de poder buscar ao Senhor, como diz Isaías, enquanto se pode achar. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, amigos, que
trabalham conosco, amigos lá de Ubatuba que trabalham com a Sara, né? Mateus, aqui em Taubaté. Enfim, sejam bem-vindos, os irmãos lá do norte, os irmãos de Minas, os irmãos de outros estados que estão nos ouvindo. A minha oração, eu pedi a Deus agora há pouco sobre isso, que Deus abençoe você que está fazendo parte dessa live, que Deus adentre, né, a sua casa, que Deus levante, né, sobre ti o rosto dele e tenha misericórdia de ti, ok? Que Deus te abençoe, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Não vou citar nomes aqui porque a minha idade já não permite mais, eu não consigo gravar o nome de todos os meus amigos, dos meus irmãos e irmãs queridos, e você que nos ouve pela primeira vez. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Vamos então, sem mais delongas, nos preparar para a palavra de Deus. Eu vou pedir para a Lina, mais uma vez, estar orando, e nessa oração ela possa orar por aqueles que estão enfermos. Como é que chama lá a filha do pastor? A Miriam. A Miriam é filha de um colega nosso, pastor, que é de uma igreja bem aqui do lado da nossa casa, da igreja presbiteriana. Ela ganhou neném essa semana e ela teve alguns probleminhas com relação aos rins. E então vamos estar orando para que Deus possa abençoá-la, para que Deus possa estar atuando, né, nos medicamentos e que ela possa se restabelecer, e orando também por outros que a Lina venha lembrar. A Lina ora para nós. Senhor nós queremos agradecer-te, porque Tu és o nosso refúgio. Amém. Tu és o arrimo da nossa sorte, Senhor. Amém. Aquele que nos sustenta nos tempos difíceis da nossa vida. Amém. Queremos, Senhor, colocar na Tua presença Sim, Deus. a meditação que nós vamos ter agora na Tua palavra. Amém. Que o Senhor possa estar com Teu Espírito, trazendo clareza, Oh Senhor, Deus. ao pastor, e clareza também de entendimento à nossa mente e ao Amém, nosso coração. Obrigado. Pedimos uma bênção especial Sim, sim. da Tua companhia, Senhor, Amém. com aquelas pessoas que estão enfermas. Sim, Queremos pedir pela vida da Miriam, sim, que o sim. Senhor esteja restaurando a Tua filha. Amém. Dá para ela saúde, ajuda ela, Senhor, a contornar as dificuldades, Sim. Senhor, com a aprendizagem com a sua filhinha. Sim, E sim. que o Senhor esteja abençoando o bebezinho também, Amém. abençoando o esposo, Sim, ó Deus. conduzindo os médicos para que possam auxiliá-la, Sim, Senhor, Deus. nesse tempo tempestuoso Sim, que ó ela Deus. está passando, Sim, Senhor. sim. Mas que ela Viva, tenha Senhor. calma em Ti, Senhor, Amém. e segurança. Também nós queremos pedir que o Senhor abençoe as outras pessoas Sim. que estão enfermas, Sim, sim. aqueles, ó Deus, que sofrem, Sim, aqueles, Senhor, que estão hospitalizados. sim, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, tem misericórdia, Sim, Senhor. Pai. Também nós queremos pedir que abençoe os nossos irmãos em Cristo, Sim, ó Deus. de idade bem avançada, Sim, ó Deus. Senhor. Que o Senhor os anime, Sim, os Pai. proteja, Senhor. Pai querido, sê pois conosco, Sim, Pai. Senhor. E muito obrigado, porque o Senhor tem abençoado e muitos irmãos Amém. têm recuperado a sua saúde. Sim, ó Deus. Oh Pai, muito obrigado, Aleluia, porque o Pai. Senhor é o nosso socorro e é a nossa esperança. Amém. Oramos e agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Assim seja, que Deus
complete a obra, né, que Ele começou na sua vida, na sua família, no seu coração. Eu convido para, mais uma vez, abrir a Bíblia no Velho Testamento, desta feita em 1 Samuel, capítulo 26. 1 Samuel, capítulo 26. Nós vamos ler alguns versículos. Depois a gente vai estar circulando dentro do livro de 1 Samuel mesmo, capítulo 15, capítulo 17, e vamos entender a palavra desta tarde. 1 Samuel, capítulo 26, versículos 17 em diante. A minha Bíblia intitulada Saul outra vez se reconcilia com Davi. Então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: Não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: Sim, a minha, ó rei meu senhor. Disse mais: Por que persegue o meu senhor assim e seu servo? Pois que fiz eu, e que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras do teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens malditos, sejam perante ele o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então disse Saul, falando para Davi, né? Então disse Saul: pequei, volta, meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, porque foi hoje e preciosa a minha vida aos teus olhos. Eis que tenho procedido como louco e errado excessivamente. Davi então respondeu e disse: Eis aqui a lança, ó rei, vem aqui a um dos moços e leve-a. Até aqui por enquanto, depois nós vamos dar seguimento à leitura desse capítulo e mais alguns mesmo no livro de Samuel. O tema nosso é a seguinte expressão: caindo na real. Tá? E o personagem citado aqui é Saul. Saul, como todos sabem, foi um moço escolhido por Deus para ser rei de Israel. Deus o chamou, Deus o incentivou, mas Saul, a gente sabe que o final dele foi triste. Então, vamos basear nesse aspecto. Há uma expressão popular que se ajusta com certas atitudes que tomamos no dia a dia. Na verdade, muitos erros, muitos tropeços e embaraços que enfrentamos acontecem não porque enxergamos a realidade que nos envolve. Em outras palavras, significa flutuar em tapete mágico, acreditando que podemos viver acima do asfalto que cobre o nosso caminho. A frase em questão, você precisa cair na real, ou então, deixe de agir como um tolo e pare de se esconder atrás de certezas que você mesmo não tem. Deixa de agir como tolo, ou correr atrás de frases de certezas que você não tem. Então isso não é legal. Em resumo, é preciso abrir os olhos e perceber que o mundo não pode ser modelado por nossa vontade e muito menos pela fantasia que a gente vê por aí afora.
A vida de Saul, meus queridos, foi permeada de altos e baixos. Ele não conseguiu manter dentro da vontade de Deus durante muito tempo. Quase no início do seu reinado, ele já confrontava as determinações do Senhor. Em outras palavras, ele batia de frente com Deus. Deus falava uma coisa e ele pensava de outra maneira e queria fazer. Então essa era a atitude de Saul, né? E nessa reflexão, irmão, vamos examinar então os passos tolos que Saul deu e que levaram à morte pela sua própria espada. Então vamos analisar aqui os passos que ele deu, né, e que infelizmente pisou na bola. Foram passos tolos. No texto de 1 Samuel, versículo 26, capítulo 26, versículo 21, diz: então, disse Saul, pequei, volta meu filho Davi, pois não tornarei a fazer-te mal, né? Então essa expressão usada ali, fazer-te mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Aqui Saul reconhece que ele falhou com Davi. Davi foi aquele moço, como conhecido, que matou Golias, mas na verdade foi Deus que o abençoou, né? Mas que os filisteus estavam com medo, e o próprio Saul. E Davi servia, mas Saul, por inveja, né, por outras situações, Saul passou a persegui-lo e dar problemas, né? Então, mas aqui ele percebe, né, caiu a ficha de Saul. Ele diz, pequei. Aqui temos então um oceano de dificuldades, né? Ao aceitar o fato de ter cometido um pecado, é uma raridade tanto fora como muitas vezes dentro da igreja. Quer dizer, aquela atitude de Saul de se arrepender, de falar pequei, né, reconheceu. Nos dias de hoje a gente vê que, muito lamentavelmente, isso não está acontecendo mais, né? Mesmo no seio da igreja, em outros lugares, né? Irmãos, pessoas que usam a palavra de Deus, mas que têm agido tolamente, né? Porque tem negligenciado a ordem de Deus, tem negligenciado, vamos dizer assim, aquilo que Deus quer que nós façamos, né? Que nós obedeçamos, que nós deixamos de pecar, de fazer coisas que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Mas Saul aqui ele reconhece, né? Pequei. Então aqui temos um grande oceano de dificuldades. Aceitar o fato de ter cometido um pecado é uma raridade, tanto fora como dentro da igreja. Pense em pecado de um modo mais largo, mais aberto, né? Real, vamos dizer assim, né? Não se coloque limites entre o que você fez e a verdade. E mais, pense em pecado não apenas como o descontrole da carne. Ah, não, a carne é fraca e tal, né? Arrumar desculpa, não é necessário isso, não há necessidade. Saul, né? Nós vemos aqui que ele pensava assim anteriormente. Então, vou dar para vocês outra definição do pecado. Pecado é o que? Aplicar mal. Aplicar mal o que? Conscientemente. O bem que você recebe de Deus. Entendeu? Então, pecado é aplicar mal o bem que a gente recebe de Deus. Olha quantas bênçãos a gente recebe. A gente canta aquele, quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizer-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, né? Que Deus dá a minha família, Deus dá a você, e muitas vezes nós não reconhecemos, e nós continuamos pecando, nós continuamos agindo errado. Então é importante isso, vou repetir, vou dar outra definição de pecado. Pecado é aplicar mal, conscientemente, o bem que você recebe de Deus. Você devia fazer o bem e você acaba fazendo o mal. Isso não agrada a Deus, tá? Isso não é importante. Saul usou, né? Usou mal todo o bem recebido do Senhor. Ser escolhido rei de Israel e outras coisas mais que Saul teve a oportunidade, ele jogou fora, né? Praticamente. Ele se desleixou, né? Levar pela circunstância. Então Saul usou mal todo o bem recebido do Senhor. Veja o final do versículo que nós lemos. Ele falando, né, Saul? Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Por outro lado, até é bonito, né, ele ter reconhecido isso, né?
ter falado isso. Legal, né? Mas isso tem que ser sincero, isso tem que ser de dentro do coração, de dentro para fora, vou dizer, né? Com arrependimento. Então vamos caminhar aqui nesse texto. Nós vemos aqui em primeiro lugar que Saul agiu de modo tolo quando usou mal as suas habilidades. Tem gente que reclama, eu não tenho sorte, isso, aquilo, né? Deus capacitou-nos, né? Deus capacita você na sua área de trabalho. Desde quando a gente é criança, né? A gente vai aprendendo com os nossos pais, depois aprende na escola. Deus capacitando-nos. Deus dá saúde, Deus dá força. Nós estamos vivendo aí aquele momento das Olimpíadas, né? Paralimpíadas, né? Se não me engano o nome. E a gente vê pessoas sem braços, sem pernas, e fazendo coisas aos olhos da gente extravagantes, né? É impressionante. Eu me recordo, há muitos anos atrás, estava num acampamento lá em Cristianópolis, né? A gente saiu de Ubatuba com um ônibus, fomos para lá. E eu me recordo que lá havia uma moça, eu não me lembro agora o nome, a Lina deve lembrar, mas não vai falar agora. Que essa moça, ela não tinha os braços todos, né, os pés, né? E mesmo assim ela tomava banho, ela penteava cabelo, ela participava das reuniões. Que coisa fantástica! Sabia aproveitar aquilo que Deus dera a ela, né? Então, o que dirá nós que temos braços, né, estamos bem, nós temos muito o que fazer. Então, Saul agiu de modo tolo quando usou mal as suas habilidades. Por quê? Quem era Saul? A Bíblia diz que Saul era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Isso está escrito lá em 1 Samuel 9:2. Nós vamos ler que eu já citei para os irmãos, né? Então Saul era um jovem de boa aparência, sem igual entre os israelitas daquela época. Os mais altos batiam nos seus ombros. Era um bonachão, né? Era um moço bonito. As meninas ficavam babando nele naquela época. Era um homem muito interessante, né? Em todos esses aspectos. Se fosse olhar hoje para essa área aí que eu não sei como é que chama de performance, né? Que os homens hoje andam, né, fazendo aí, da Saúl dá de 10-0 em cima deles, né? Então eu quero me destacar o seguinte: por essa descrição podemos imaginar como era o jovem Saúl, alto, forte, preparado e saudável. Todas essas qualidades. Ele tinha presença, ele era um homem vistoso, chamava atenção, até diria, não só das meninas, das mulheres, né? Mas mesmo de todos os homens, as pessoas que estavam, percebia logo quando ele chegava, né? É interessante. Possivelmente, também ele era versado na cultura do seu povo, naturalmente, ele era, né? Uma vida que poderia ser muito usada por Deus, mas, no entanto, ele desprezou todas essas qualidades. Não utilizou nenhuma delas para honrar a Deus. Quero parar aqui um pouquinho para você, né? Parar e pensar. Quantos de nós, né? Quantos homens, quantas mulheres, nós possuímos qualidades, né? Somos bonitos, somos interessantes, muitas vezes temos força. Eu já passei um pouquinho essa fase, né? Temos força, né? E podemos ser útil à família, ser útil no trabalho, ser útil na escola. Podemos fazer muita coisa e muitas vezes as pessoas negligenciam, trocando pelas drogas, trocando pelas bebidas, trocando pelo cigarro, trocando muitas vezes por causa do dinheiro. Nós homens, com todo respeito, muitas vezes valorizando mais o carro do que o pai, a mãe, os amigos, a esposa e aqueles que estão ao redor, e muito menos lembrando de Deus. Então, é por isso que pecamos, né? Por isso que aconteceu com Saul. Ele pecou, né? Ele pecou por causa dessa. Ainda hoje, vemos pessoas na igreja usando mal tudo o que receberam de Deus. Também é uma outra realidade. Ainda hoje, pessoas na igreja usando mal tudo que receberam de Deus. Na igreja as pessoas desenvolvem vários talentos, no louvor, na oração, na visitação, na leitura da Bíblia, na pregação da palavra, e muitas das vezes ninguém quer compromisso, principalmente
nos dias de hoje, nós estamos vendo quantas pessoas fora da igreja, fora da presença de Deus, né? Quantas pessoas alienadas à palavra de Deus, né? Por se acharem que são tals e esquece do bem que Deus deu, né? Das bênçãos que Deus deu. Então, ouça, usar mal é simplesmente não usar. Usar mal é simplesmente não usar. Deus não acrescenta nada à sua vida sem um propósito. Deus tem propósito para você, para nós. Deus tem propósito. Se Ele lhe dá fé, é para você usá-la no momento de crise, no momento de dor, no momento de perseguição, no momento de sequestro. Tem que ter fé. Fé no Senhor, para Deus lhe capacitar, né? Então, se Ele lhe concede fé, é para você usá-la nos momentos de crise. Se Ele lhe concede talentos, né, dons, tempo, recursos e força, é para você usar tudo isso em prol do seu reino. E muitas vezes, muitos têm esquecido disto. Que Deus capacitou para toda a boa obra. Isso é muito interessante. E a minha pergunta é, o que você tem feito com a sua vida? O que você tem feito com a sua vida? Saul usou sua força para perseguir aquele que lhe era fiel. 1 Samuel 26, 1 a 2, a gente vê aqui, então reconheceu Saul a voz de Davi e disse, não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi, sim, é minha, ó rei, meu senhor. Então nós vemos aqui Saul, que estava perseguindo a Davi. Saul usou seus melhores homens para perseguir a Davi. Parece que ele mandou 3.000 homens, se não me falha a memória, né? Para perseguir a Davi. Olha só, não é brincadeira não, hein? Para perseguir a Davi. E Saul usou, né? Gastou, nesse de usar esses homens e tudo mais, ele gastou tempo, ele gastou energia, recursos, né? Do estado, da sua cidade, lá onde ele era rei, né? Tentando matar um jovem que também era amado por Deus. Davi era amado por Deus. Como você tem usado a sua força, os seus recursos e o seu tempo? Como você tem usado as suas forças, seus recursos e o seu tempo? Como nós temos usado? Em terceiro lugar, Saul agiu de modo tolo a associar-se com a pessoa errada. Lá em 1 Samuel 15, vamos lá? 1 Samuel capítulo 15. Mateus, pode ler para a gente? Sim. Capítulo 15, de 1 a 3. Vamos ver aí o que estava acontecendo. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Veja só. Disse Samuel a Saul, enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei a Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se posto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Amém. O versículo 3 aqui é pesado, né? Mas era a realidade. Deus estava fazendo justiça, porque esse Amaleque, ele tinha também matado, ferido muitos homens de Israel, né? Então, Samuel, o profeta, orientando a Saul, falando para Saul fazer isso. Mas, lamentavelmente, a gente vai ver o que Saul fez aqui, né? É impressionante. Os amalequitas eram inimigos do povo de Deus. E quando Israel caminhava pelo deserto, Amaleque atacou o povo sem piedade, sem dó. Você se lembra o que fez Moisés para vencer Amaleque? No capítulo 17 aí, de 1 Samuel, versículo 11. Capítulo 17, versículo 11.
Sara, lê lá para nós. Quando Saul e os seus soldados ouviram isso, ficaram apavorados. Então, enquanto Moisés mantinha as mãos... Ah, não, eu acho que eu falei errado, não falei não? 1 Samuel 17, 11. 1 Samuel é isso que eu li. Moisés é outro texto. Então acho que eu que troquei as bolas. Mas tudo bem, o que eu queria lembrar é aquele texto em que Moisés estava orando, né? E aí ficou com as mãos levantadas. Enquanto ele estava com as mãos levantadas, Deus o que é, né? É Êxodo, né, 17. Enquanto estava com as mãos levantadas, Deus abençoou o povo, né, o exército de Israel, e o exército de Israel venceu os amalequitas. E o que aconteceu também que, naturalmente, se a gente ficar assim com a mão levantada muito tempo, dói, né? E aí, o que acontece? Arão foi colocado lá, né, fez apoio nas mãos de Moisés, um do lado do outro, e Moisés teve, né, Deus teve vitória através da atitude de Moisés. Então é impressionante lembrar sobre esse aspecto, né? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, quando porém as baixavam, os amalequitas venciam. Mas o texto que eu falei foi esse. 17, 11. Tá, Êxodo 17, 11, está certo. Êxodo 17, 16, vocês estão aí mesmo? 16? É. Depois disse: segurem bem alto a bandeira do Senhor, o Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Isso. Então o Senhor fará guerra contra os amalequitas, né, de geração em gerações, para sempre quer dizer de geração em geração, né? E o que fez Saul com Agag? Aqui no caso anterior, quando Israel caminhava pelo deserto, Amaleque atacou o povo tal. Você se lembra que fez Moisés para vencer Amaleque, né? Ficava com as mãos mantidas. Mas o que fez Saul? Saul, em vez de matar todo mundo como mandou, ele pegou e preservou a vida desse Agag aqui, né? É um nome engraçado, mas é real, né? Então o que fez Saul com Agag, rei dos amalequitas? O texto aqui do capítulo 15, versículos 7 e 9, fala o que ele fez. 15, 7 e 9, se não me fala a memória. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está dentro do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E o rei não. Ele manteve o rei vivo. Ele poupou, né, a vida do rei. Agag representava tudo que era mal e ruim para o povo, tá? Então veja essa questão aí, né? Que Agag representava. Saul já não contava mais com a força de Davi. Então ele procurou consultar a Deus, mas não com um coração arrependido. A vida de Saul não fora vivida de acordo com a vontade do Senhor. Então o que acontece aqui é exatamente isso, né? Que Saul desprezou a vontade, vamos dizer, a ordem de Deus. Ele tinha que liquidar Agag, mas ele não liquidou, ele preservou. Ele deu uma puxadinha para o lado dele, né? Então isso é coisa muito perigosa, a gente vai perceber isso aí, né? Então a vida de Saul não fora vivida de acordo com a vontade do Senhor. A desobediência afastara a presença de Deus. Essa é uma outra coisa muito importante. Muitas vezes nós estamos constantes com Deus, mas de uma hora para outra, por alguma circunstância, a gente deixa Deus. Deus também vai cansar, Deus vai deixar você. Não sei se você sabe disso, mas Deus deixa você por um tempo. Deixa você quebrar a cabeça, deixa você bater os pinos, né? E aí, mais tarde, se você voltar-se para o Senhor, você será bem recebido e Deus vai perdoar, Deus vai abençoar. Mas não foi o que aconteceu com Saul, né? Em seu desespero aqui, ele estava sozinho, né? Porque ele desobedeceu a Deus, então Deus afastou da presença dele e ele ficou sozinho. Em seu desespero, mandou chamar uma adivinhadora. Veja o perigo de viver de forma tola, ou seja, uma vida independente da vontade de Deus. Saul deu uma escorregada. E ele foi buscar coisas aonde não devia. E muitas vezes, como crentes, né, a gente eu vi isso no ministério,
Muitas pessoas que na igreja cantavam, louvavam, depois saía lá para o terreno de Bacumba. Ou ora andando com crucifixo, com as coisas que não convém, né? Servindo a outros deuses. Então isso não é legal, não dá para servir duas coisas ao mesmo tempo. Então veja o perigo de viver de forma tola, ou seja, uma vida independente da vontade de Deus. Quando Saul precisou do Senhor, não teve resposta, porque não buscou de coração puro. Então é importante a gente pensar nisso. E ainda hoje, aqui que eu ia entrar, muita gente tentando obter respostas por meio de outras práticas, né? Por meio de outros deuses, outras religiões, outras seitas. Então, aquilo que eu ia falar, né? Muitos crentes usando fitas do Senhor Bonfim, usando outras coisas que eu não me lembro o nome agora. Mas temos liberdade para fazer qualquer coisa. É lógico que Deus nos deu livre-arbítrio, né? Deus deu liberdade para fazermos as coisas, mas nós temos que tomar cuidado, né? Não devemos nos esquecer de que nem tudo é conveniente. Nem tudo é conveniente. Mas não devemos esquecer disto. Saul teve tudo para ser um grande rei, um grande homem, né? Um grande esposo, etc. e tal, e um exemplo de fidelidade e de obediência, mas ele rejeitou. Então eu quero lembrar você que você tem tudo para ser uma bênção na sua casa, aonde você estiver. Saul teve tudo para ser um grande rei, um grande homem, um grande Deus, exemplo de fidelidade e obediência, mas ao mesmo tempo perdeu tudo por viver na irrealidade. Pense com cuidado como você tem aplicado o seu tempo e os seus recursos, meus queridos. Saul teve tudo para ser um homem vitorioso. Saul foi escolhido pelo próprio Deus, né, e ungido como rei. Foi cheio do Espírito e até profetizou com os profetas. No entanto, não soube valorizar o que recebera de Deus. Teve um final triste. Qual foi o final dele? Atravessado pela própria espada. Então o que eu queria que nós refletíssemos é isto. Valorizar o que Deus tem nos dado. Devemos continuar obedecendo ao Senhor, né? Obedecendo a palavra. Aproveitando o tempo de vida que Deus tem me dado, que Deus tem te dado. No caso aqui, temos esse tempo dado por Deus para mudar o modo de ser e de agir. Tá? Temos tempo para ser mudado o modo de ser e de agir. Isso significa o quê? Cair na real. Cair na real é andar de olhos fechados ou abertos? Abertos. Tá? Cair na real é reconhecer que tudo que temos e que somos vem de Deus. Vem do Pai Celestial. Cair na real é Ele quer que é Ele que nos unge. Isso é muito interessante. É Ele que nos liberta, viu? Você que está em casa. É Ele que nos cura. É Ele que nos torna vitorioso. Vou repetir com todo carinho. Tá? Cair na real é saber que Ele que nos unge, que nos liberta, que nos cura, que nos torna vitorioso. Não aplique de forma errada o bem que você recebeu de Deus. Não aplique. Aproveite esse momento. Entregue verdadeiramente a Deus tudo o que você é. O problema é que a gente quer entregar só partes. Só o que interessa, né? Que a gente acha. Mas não é assim. Nós temos que entregar tudo a Deus. Mesmo os nossos defeitos, né? Mesmo as nossas ignorâncias e outras coisas mais, a gente tem que se ajoelhar e pedir perdão a Deus e reconhecer, né, que o Senhor é único. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Pai,
Em nome de Jesus, agradecemos por esse encontro dessa tarde. Agradecemos, Pai, por adentrar os lares que nos recebe. E rogamos, Pai, que esta Tua palavra possa ter encontrado uma terra fértil. Que essa semente, Senhor, possa brotar, germinar para o louvor da Sua glória. Oro, Pai, agora por aqueles que, porventura, têm estado na caverna da desilusão, na caverna da solidão, na caverna, ó Deus, do desespero. Eu suplico agora, em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa possa sair da caverna, assim como o Senhor falou lá no passado. Elias saiu da caverna. Que essa pessoa possa sair dessa caverna de dificuldade, de segurança, de desesperança, mas abraçar o Senhor, se envolver com o Senhor, obedecer ao Senhor, amar ao Senhor, viver pelo Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, concede essa graça, concede essa misericórdia, concede, ó Deus, esse livramento, concede, ó Deus, aqueles que necessitam de cura, que sejam curados em nome de Jesus Cristo. Amém. Que possam ser fortalecidos na graça de Jesus. Amém. E que a obra bendita do Teu Espírito Santo possa ungir esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança agora, sim, para andar em obediência ao Senhor, obediência à Tua palavra. Sim. Restaura, Senhor, esse lar, restaura esta igreja, restaura, Senhor, em nome de Jesus. Nada merecemos, mas a graça de Jesus nos basta. Paulo falou assim, nós também podemos falar da mesma maneira. Sim. Ser presente a Deus em cada lar e alivia cada coração. E que a paz de Cristo inunde cada lar, sim, agora e para sempre. Amém, Jesus. Amém. 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 Uma boa tarde a todos. Um bom início de semana, né? Que hoje é o primeiro dia da semana. E a sua semana, embora com esse feriado, com tudo que está para acontecer, que o irmão e a irmã não se desesperem. Confie em Deus, se agarre em Deus, e Deus proverá a saída, o socorro. Como diz o salmista Davi, proverá a nossa salvação. Amém? Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado.